Então, nós estamos vendo o futebol entre os cronogramas que traz algo sintético, né? Ou seja, vai sintetizar entre organizações, tabelas, programações, investimentos, os campos sucessórios que ocorrem entre equipe, esse macro, ou seja, campeonato que vai ter, nós temos que ver que há uma logística muito grande ali. Eu acho que tem que haver retorno, investimento entre esses parâmetros. Eu estava falando sobre a dialética entre a identidade relacionada à educação física no campo tridimensional, mas é lógico, quando falamos sobre cognição, afetividade, emoção, falamos de questão de motricidade, quando falamos de emoção, principalmente há um princípio de valores axiológicos ligado à economia. Traz destaques em mestrandos em épocas passadas, eu ajudando, sendo adjunto em questões de sobre como administrar uma empresa que ela não tenha nada. E o nada já é uma administração. Você já pensando, tendo uma ideia programada, já é um software, né? Um Excel, outros tipos cronológicos no campo, né? Dos meios informacinéticos. Os meios informacinéticos, porque o próprio computador nos ensina que há um movimento motriz. A própria motricidade pode ser videogame, PlayStation, qualquer tipo de jogo em si digital, nos traz a palavra cinematográfica, né? Que vai trazer a cinética, o movimento, e os campos que eles colocam ali de desenho, faz um desenho, primeiro desenho, faz um marketing e começa a associar movimentos. Lógico, traz um campo também de destreza ligado ao software, de outros equipamentos e programas que eles vão colocando, ou seja, movimentos que eles vão assimilando com algum tipo de pessoas e outros locais. É lógico que eles podem criar. E ali, pelo marketing, o campo do software, o campo de programação que tem, pelo computador, ali traz a neurociência. Lógico que tem um sujeito ali histórico, a sua leitura ou releitura digital. Então, quando a pessoa faz o tipo de desenho, tem vários desenhos ligados a esporte, de aventura, a luta, o Muay Thai, outras brigas, e tem uns estilos, você pode ver que tem um campo introdutório também, que eu acho interessante, que eu não vou dizer que é errado, é lógico que a tecnologia é fundamental e essencial, mas cada lutador, você pode ver algumas lutas, o kickbox, por exemplo, como Street Fight, né, muito antigo. Tem um que é do exército, o outro o pai é samurai. Então, são histórias que traz roteiros importantes que possam inspirar a não matar, mas lutar, ter uma defesa pessoal, saber defender entre os seus direitos e deveres. Não sei porque eu entrei agora nessa ótica agora, entre esse departamento ligado à tecnologia e os jogos digitais, porque são vários. Quando nós olhamos o software, o Excel, ou várias livrarias, ou qualquer tipo de local, tem que sempre vai que haver um computador que vai nos trazer uma escola ou uma escolinha ainda para aprendiz entre a nossa vida e os campos biosféricos. É lógico, os movimentos que você faz, parecido, os movimentos que vão ajustar, trazer questões, movimentos que possam haver associações ligadas ao próprio movimento. Então, o que eu quero dizer? Entre essas concepções, entre o que é exclusivo no Brasil, as investigações, a latrocidades, o que é largo, são latrocidades ou marketing? O marketing esportivo, falamos de patrocínios. Os próprios patrocínios, eles também vão haver um retorno, um investimento, e vai haver o que? Uma publicidade no campo do corpo exterior e nacional. Falar um pouquinho de empresa, de marketing, para trazer uma logística aqui que muitas vezes nós queremos sobreviver. Se queremos sobreviver, é lógico, o próprio corpo é uma sobrevivência. Se o próprio corpo é uma sobrevivência, ele é um equipamento excelente para investigação, para verificação e para tatilografia digital. Eu falo, nos campos não arcaicos.
Lembramos das comunidades que tinham datilografia para ensinar o povo a escrever. Lembramos do Manuel Sérgio Cunha ali, tem alguns dados anotados, né? Tafarel ali também nós podemos pegar como linha de pensamento nas suas grades curriculares, ciência do movimento. Ciência do movimento é um sinônimo da motricidade humana? Ou é algo diferente? Embora a Santiana não é da área. Se ela cita capital, pior ainda. Aí que fica um campo xenofóbico, uma teoria xenofóbica. Quando eu falo capital, eu falo cabeça. Aí quando eu falo cabeça, eu falo aqui também de criança. A criança também, ela fica se desenvolvendo, desenvolve gradativamente no campo da sua epífise e diáfise. Aí fica a cabeça grande quando é pequena, depois no campo uterino, aminoácido ali, quando sai ali, no campo, né? O aspecto que ocorre entre a maneira cirúrgica, operativa, usar o termo ópero ligado ao campo português, a maneira ópera harmoniosa para nos trazer destrezas grandes, né? Sai ali, né? Há um efeito de diafragma, os campos ali, respirar, solta o diafragma, os campos intercostais, e o que ocorre ali? Traz um campo de construção e reconstrução. É lógico que tempos atrás a gente discutia sobre o que? Corpo e sexualidade, corpo e marginalidade, corpo e até os efeitos de todo respeito, defecação, necessidade para ir no banheiro. A maioria das vezes, a classe A, alguns alunos pensam que muitas vezes não tem essa necessidade. Tem, pode ter comer um pouco melhor ou maior, ou pode ter um carro maior, mas tem a necessidade como nós temos. Como a chuva, ela traz algo bom ou ruim para alguns, traz para todos. Vocês podem ver com os estados aí, como o Rio Grande do Sul, houve aquela chuva também aqui tempos atrás também, trouxe também, tem algo de clareza para mim, que eu perdi alguns documentos anexados às minhas pesquisas da época, que eu estava pesquisando sobre a teoria entre a educação física e o movimento do saber. A educação física e os movimentos populares. A educação física e os movimentos relacionados, ou seja, o reflexo que vai refrigerar a própria educação infantil. O reflexo, eu quero falar o quê? Eu já falei agora em tona. Toda a difusão de movimento, todo o fuso muscular, ele também tem um ato reflexo. Se eu bater aqui, ó, vem bater aqui, aí, ó. É lógico. Então a pancada que eu levava aqui, ó. Então, quando eu coloquei ali no YouTube, Associação Rítmica Futebolística, Futebolística. Eu sei que muitas vezes tem muitos doutores, pós-doutores, que são alemães, nem brasileiros. Eu quero um mestrado aqui, eu conversei com a Santiana, ela tem que ter um mestrado aqui. Mestrado aqui eu ia conversar com ela aí. Você foi na Alemanha, você trouxe a Alemanha para cá, porque a Alemanha, com todo respeito, toda quem, é melhor fazer aqui um mestrado aqui de distância. Eu também fiz também, então, fiz a inscrição, ganhei até bolsa. Se ela quiser olhar no meu Gmail lá, se ela fala francês ou mais bonito, todo respeito, tá? Eu tô brincando com a senhora aí, ela fez parte do coletivo de autores na década de 80, a Unesco, muito dinheiro, muita verba, nos ajudaram bastante em classificações entre o esporte participativo, entre o esporte performance, entre o esporte para todos, corrida para todos, e essas inclusões, houve exclusões entre espancamentos, porradas, e nessa década de 80 e 70, houve também ditaduras, também entre a década de 60 e 64, e nos traz o que? Aí o conceito ligado à corporeidade, que foi um inglês, né? Acho que ligado à sociologia do corpo, não lembro dele agora. Aí começa a conceituar o corpo e os seus traços, as suas tatuagens ligadas à comunicação de massa e os ingredientes entre substratos e consubstratos relacionados ao corpo e às suas diligências. Então, o tema hoje, motricidade humana, informal cinética. Vamos ser um pouco informal hoje. Tentei um pouco terno hoje. Também coloquei a camisa hoje. Tem épocas aí que eu falo com um pouco informal hoje. Tiro a camisa, faço alguns movimentos ligado à cinesiologia. É lógico que eu não sou um José Pilates, né? José Pilates, eu não sou da Alemanha. Sou capixaba da gema. Eu sou
um tipo